Graça e paz, amada igreja. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, verso 1 até o 14. O livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 1 até 14. Que tem como título aqui a palavra de Deus, embora não inspirado, que tem como título a visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Aqui temos uma cena terrível e majestuosa que o apóstolo João recebe, o servo do Senhor. E para entender o que é o livro de Apocalipse, convido os irmãos para que possamos ler também o capítulo 1, verso 1 até o 3. O que é o livro de Apocalipse? Um livro muito estudado, muito mal entendido. E aqui o próprio autor nos fala sobre o assunto, sobre o conteúdo do livro. Capítulo 1, verso 1 a 3. A palavra apocalíptica, revelação. Palavra Apocalipse, revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Desde já não fala que o livro de Apocalipse é revelação, que significa revelação, e é claro, é para a igreja. Então o livro de Apocalipse tem o propósito de incentivar para que aquelas igrejas de Ásia Menor leiam o livro de Apocalipse. Aqui no versículo 4 também fala do destinatário. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outro da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Destinatário à igreja de Ásia, as 7 igrejas da Ásia, e outras igrejas da região também. E aqui o versículo 9 nos fala a causa de por que foi escrito o 9 e 10, especialmente o 9. Em que lugar foi escrito e a causa de por que foi escrito o livro de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra, foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então o livro de Apocalipse foi escrito nesse contexto de perseguição contra a igreja nessa época, porque o imperador Domiciano, ele chamava a população à adoração à sua pessoa como Deus. Para as pessoas da época isso era normal, porque era um contexto de politeísmo, mas para os cristãos não. Então os cristãos somente adoravam a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então João é exilado na ilha de Patmos por causa da palavra e testemunho de Jesus. Outra coisa interessante é o propósito do livro. Então é confortar a igreja, animar a igreja, que Cristo já triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o falso profeta, sobre todas as forças do mal, que Cristo é soberano, que Cristo triunfou, que Ele ganhou, conquistou o triunfo pela sua igreja. E outra coisa interessante também de Apocalipse é muita coisa. Tem várias interpretações. Tem interpretação historicista, futurista. Os futuristas interpretam Apocalipse a partir do capítulo 4 até 22 como algo que aconteceria em forma breve e que em nosso século também foi mal interpretado. Muitos livros escritos que já não servem porque eles erraram. Então, eles interpretaram o livro do Apocalipse como algo futuro. Tem o preterista também, que fala que o livro de Apocalipse já se cumpriu na sua totalidade. Mas a gente tem que ter uma forma equilibrada de interpretar e chegar à palavra de Deus com muito cuidado. Há uma forma de interpretar que é chamado aqui chamado de paralelismo progressivo. E rapidamente convido os irmãos no capítulo 5 que a gente acabou de ler, capítulo 5, versos 6 e 7, fala aqui da morte, ressurreição e entronização de Cristo. A vitória de Cristo fala do passado. E o capítulo 6, 9 e 11 fala da perseguição que os irmãos estavam recebendo e eles estavam sendo mortos, que foi no passado, naquela época, sendo perseguido. E o capítulo 6, verso 12 a 17 fala da vinda de Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele fala do passado, do presente e se tem do futuro. Por exemplo, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo ainda não se concretizou. Cristo vai vir. Então a gente espera a vinda de Cristo, algo futuro. E nesse ponto, aqui vemos o livro de Apocalipse não de forma cronológica. Não é de forma cronológica, porque capítulo por capítulo vai
vai ir se cumprindo, não. Sino que ele é de forma, como chamam os estudiosos, de forma do paralelismo progressivo. Mas para adentrarnos em nosso texto, no capítulo 5, aqui vemos como o Cordeiro venceu na cruz. Como os irmãos já ouviram, há muita interpretação da história. E uma da interpretação é que a história não tem sentido, a história não tem significado, que a nossa história não tem um fim, não tem um telos, que nossa vida aqui é sem sentido, que é uma interpretação da história do existencialismo. Mas vemos aqui no capítulo 5 a centralidade de quem está dirigindo a história. O capítulo 4 nos fala de um Deus soberano, Deus Pai, na sua justiça, na sua santidade, na sua glória, estando no trono e levando o plano, sendo o Senhor da história. E o capítulo 5 nos mostra que Cristo é o Senhor da história e que sem Ele nada acontece. Então a história sim tem um fim, a história sim tem um sentido, um significado para os cristãos, para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E algo impressionante aqui que vemos é quantas vezes aparece a palavra trono no capítulo 4 e no capítulo 5. O 4, verso 2, o capítulo 4, verso 3, o 4, verso 4 fala do trono, o verso 5 do capítulo 4, o verso 6 do capítulo 4 e depois também no capítulo 5. Os irmãos podem depois na sua casa contar quantas vezes aparece a palavra trono, que o Senhor governa, que o Senhor está desenvolvendo o plano, a história está nas suas mãos. E outra coisa interessante é também como a progressão da adoração. Aqui no capítulo 4, no versículo 10 e 11, no capítulo 4, verso 8, vemos que os 4 seres viventes, eles adoram ao Senhor. No capítulo 4, verso 10, os 24 anciãos. No capítulo 5, verso 8, já se unem os seres viventes e os 24 anciãos. No capítulo 5, verso 11, muitos anjos, infinitos de anjos, milhares de milhares. A gente não pode contar quantos milhares de anjos estão adorando a Cristo. Milhões de milhões e milhares de milhares. O capítulo 5, verso 13, já fala que toda criatura, então, a adoração vai em aumento para adorar aquele que está no trono de glória. E o capítulo 5 nos fala de que João vê literalmente, ele fala, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? Deus Pai está sentado no trono. E ele tem um livro escrito por dentro e por fora. Somente que esse livro está selado, lacrado, com 7 selos. Isso nos remete também aqui no capítulo 2 de Ezequiel, verso 9 e 10. Lá nos fala que Deus Pai tem na sua mão um livro e Ele dá para Ezequiel esse livro. E esse livro contém lamentações, suspiros e ais. Lamentos, prantos e ais. E está na mão de Deus. Esse contexto nos fornece um pano de fundo para o livro rolo que temos aqui em Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Que contém esse livro, esse pergaminho. Esse livro não é como hoje em dia, como a gente tem um livro. Era um pergaminho
um rolo escrito por dentro e por fora. Você pega com a mão esquerda e vai abrindo para ler com tua mão direita. E ele é lacrado com 7 selos, com uma bolinha de cera, que nessa época era muito utilizado como o Vespasiano utilizava para, por exemplo, selar seu testamento. Esse é um pergaminho. E o rolo estava sendo segurado na mão de este Deus. Deus Pai. Mas a pergunta é, o que contém esse livro? E a gente, pelo contexto, e estudando com outros irmãos, com outros comentaristas, com outros pastores, aqui, dentro do seu contexto, Ezequiel, Daniel, por exemplo, em Daniel capítulo 12, verso 9, Deus falou para Daniel que naquela época ele selasse as palavras da profecia. Uma forma, Deus estava dizendo para Daniel, sela, continuará. Por enquanto, sela esse livro que continuará. E esse pano de fundo nos dá a entender que, à luz desse contexto, são promessas de salvação, Deus trazendo salvação e trazendo juízo sobre a humanidade, para punir o pecado e trazer juízo contra a humanidade, para que o cumprimento do Antigo Testamento, as promessas que ele prometeu se cumprisse, trazendo a história da salvação de Gênesis até esse tempo, que é o último tempo, o escatom, o último tempo. Porque o último tempo é inaugurado com a vinda, morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, ele inaugura um novo tempo. E a gente está no último tempo, último tempo. A gente está caminhando no último tempo até a consumação. Então, esse cumprimento será com a encarnação, morte, ressurreição e entronização de Cristo. Ele vence como Deus homem e ele concretiza as promessas do Antigo Testamento. Um irmão fala, este livro contém um plano redentor de Deus e a história futura da criação de Deus. Outro fala, o livro aqui mencionado parece ser o livro dos decretos de Deus, o decreto eterno de Deus, e contém um pleno relato do que Deus, na sua soberana vontade, determinou quanto ao destino do mundo, toda a história do mundo. Você pode também dizer que o rolo contém o plano divino, como falei, de juízos e redenção, que começou com a operação com a morte e ressurreição de Cristo. Porém, falta ainda a consumação, que é a segunda vinda de Cristo. Também este livro detalha o juízo que inaugura, como eu falei, o último tempo, para fornecer um final para a história da redenção e um começo para o reino eterno de Cristo. É bem claro que com a morte de Cristo, porque aqui no verso 2, depois lemos que ele novamente vê também um anjo forte. Ele viu a Deus, sentado no trono com um livro escrito por dentro e por fora. E no verso 2 ele vê um anjo forte que proclamava, ele estava proclamando com grande voz, alta voz. Ele pergunta, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? O verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o seu conteúdo. Não podia nem olhar. Não havia ninguém que podia abrir esse livro.
O interessante aqui é que quem proclama é um anjo forte, que poderia ser, alguns comentaristas falam que poderia ser um arcanjo, outro fala que é Miguel e Gabriel, mas isso não corresponde, poderia ser um arcanjo. E ele pergunta no verso 3, esse arcanjo, esse anjo forte, quem é digno? Visto que o próprio Deus não abrirá o rolo. Aqui Deus Pai não pode abrir esse rolo. Em Ezequiel, quem abriu esse rolo foi Deus Pai. Mas aqui, nem em toda a criação, tem alguém digno de abrir esse livro. Ninguém tem a capacidade moral. Ninguém é forte para abrir esse livro. A ideia é que todos os seres criados carecem de poder ser capaz de ter poder de abrir o livro, ainda para olhar para ele. E aí João chora, o verso 4, ele chora muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Alguns falam que ele chora perdidamente, de forma sem consolo, porque o plano de Deus não iria se realizar se o livro não era aberto. Embora alguns tenham tentado dizer que João chorou pela incapacidade moral dos seres criados, ou porque ele não conseguiu descobrir o conteúdo do rolo, o mais provável é que ele tenha chorado pelos eventos que não poderiam se concretizar, vindo o reino de Deus. Não haveria juízo nem salvação, e o curso da história não continuaria no seu curso. Então ele tinha recebido isso no capítulo 4, porque Deus tinha chamado ele no capítulo 4, se você observa aí, o capítulo 4, verso 1, depois destas coisas olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. E Deus falou para ele, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Deus falou para ele que ia mostrar para ele o que ia acontecer. Só que aqui, ele vê que ninguém é digno de abrir os selos para ver o conteúdo do livro. Então ele chora por isso, em ver que não aconteceria o plano redentivo de Deus. Todavia, o verso 5, o que acontece no verso 5? Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse termo aqui, a expressão eis que, aparece 26 vezes no livro de Apocalipse. Eis que, a gente cantou na adoração, eis que, para chamar a atenção para uma afirmação importante. Para que afirmação ele quer chamar a atenção? Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Ele quer chamar para a palavra vencer. Que o leão da tribo de Judá venceu. A raiz de Davi venceu. E isso remete lá em Gênesis 49, verso 9. E Isaías 11, 1. Porque algo muito importante. O primeiro título que encontramos aqui fala do leão da tribo de Judá. E metaforicamente, aqui um sentido figurado para poder e força, o leão demonstra força e poder. Ele mostra a imagem adequada de nosso Messias. Pela excelência da sua força, ele tem excelência na sua força. Por seu espírito heróico, por seu principado, já que o leão é o rei dos animais. Por sua vigilância, o leão dorme com os olhos abertos. E também as escrituras no Antigo Testamento falam que Javé é um guerreiro divino, descrito como leão. Tem muitas passagens bíblicas descritas a ele como leão, como guerreiro.
E aqui Jesus é descrito como guerreiro, alguém que vence da tribo, e esse leão vem da tribo de Judá, porque é uma promessa que Deus tinha falado lá no Antigo Testamento. E Gênesis capítulo 49, verso 8, fala que a mão será sobre o pescoço de teus inimigos, ou seja, a tribo de Judá. Então aqui está falando no sentido militar, que o leão vence, é um animal terrível, e Cristo é representado metaforicamente por um leão. Só que no verso 6, ele vê no meio do trono e dos seres viventes, alguém de pé. Já não vê um leão, ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Ele está em pé, mas como tendo sido morto. Quando João continua a olhar, vê um cordeiro em pé que parecia estar morto. Esta é uma das mais velhas combinações de metáforas de toda a Bíblia. O leão também é um cordeiro. Ele é um leão cordeiro. Ocorre uma transformação, onde João contempla um cordeiro de pé, como tendo sido morto. Vi um cordeiro em pé, mas ainda tinha as marcas do sacrifício anterior, porque disse que parecia ter estado morto. A imagem do cordeiro é importante no Antigo Testamento. A imagem principal do Antigo Testamento, sem dúvida, a do cordeiro pascal, que nos remete a Êxodo 11:12. O cordeiro pascal nos remete também em Isaías, capítulo 53, verso 7, que fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É o servo sofredor do Senhor, é o cordeiro, o servo sofredor do Senhor, que é levado ao matadouro para ser morto, e por meio da sua morte conquistar todas as coisas. E João vê isso, essa figura, o leão e o cordeiro morto. O representante do reino do céu é um cordeiro, e aí representa o cordeiro, sua humildade, sua mansidão e o amor sacrificial, seu amor. Ninguém de nós tem essas combinações de caráter, de excelência, sua transcendência e sua imanência. Deus Todo-Poderoso, Deus homem, forte, corajoso, não é covarde, mas manso, humilde, cheio de amor. É Deus homem, é Jesus Cristo, que combina essa imagem que João está vendo lá. Porque sua morte continua eternamente diante de Deus Pai. E Ele está eternamente para interceder por aqueles que se achegam a Ele. Sua morte não é obsoleto, não passa. É de eternidade a eternidade. E é adorado e é glorificado. É o Cordeiro de Deus, não é teu Cordeiro, não é meu, é o Cordeiro de Deus, que deu sua vida por aqueles que Deus Pai escolheu nele. E ele tem essa força, porque fala que ele tinha 7 chifres, como 7 olhos. Chifre fala de força, de poder. 7 olhos fala de onipresença. Deus é onipotente. Esse leão, cordeiro, é onipotente, onisciente. Ele vê todas as coisas. E ele é cheio do Espírito Santo. Porque quando ele veio aqui, ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. E ele não fez e não pregou sem estar cheio do Espírito Santo, quando foi no deserto para poder sair e fazer a sua missão. E ele foi fazendo bem e pregando e expulsando demônio e curando com o poder do Espírito Santo, com o dedo de Deus, no poder de Deus expulsava os demônios. Era cheio do Espírito Santo e hoje em dia é cheio do Espírito Santo. Por isso que ele recebeu a promessa do Pai, porque o Espírito Santo vem do Pai e do Filho.
O Pai envia em nome do Filho. E Jesus envia de parte de Deus. E esse Espírito Santo percorre a terra desde a vinda dele. E a igreja continua a sua missão. O Império Romano não conseguiu parar a mensagem do Evangelho no poder do Espírito Santo, porque maiores obras a igreja está fazendo com o derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus foi entronizado, ele recebeu a promessa do Pai e foi derramado o Espírito Santo em Pentecoste, em Atos dos Apóstolos. Então, a igreja continua com sua missão para todas as nações. Por isso disse aqui que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, por meio da sua igreja, para pregar o Evangelho. E aqui no verso 7, fala que ele veio e pegou, olha aqui a ousadia, uma forma de dizer, que ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele vem e pega o livro da mão de Deus. E o que acontece aí? O pai falou: não, filho, você não pode pegar. Deus, o Pai, otorgou a ele toda a autoridade, como fala em Mateus 28, verso 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, na autoridade dele. Ele recebeu autoridade, transferência, investidura, quando ele pegou o livro da mão direita de Deus Pai. Ele exerce o reinado do Pai, que agora lhe foi entregue. E agora ele tem o nome, ele tem o nome, porque em Filipenses 2:8-9 fala: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu, não fala nome, o nome, não existe outro nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Kyrios, o César não é o Kyrios, o esplendor daquela época, no seu contexto, o Império Romano não foi nada diante da glória e majestade de Cristo, trazendo seu reino na terra, e ninguém poderia parar o reino, nem parará o reino de Cristo. E ele venceu como Deus homem, como representante nosso, como o postreiro Adão. Ele tinha que ser Deus e homem, então ele como homem recebe um nome nessa investidura. Por isso ele pega, porque não existe outro que tenha essa dignidade de ir e pegar da mão do Deus Todo-Poderoso e abrir o selo, e para que a história continue, para que o juízo de Deus se derrame contra aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Porque a salvação, meus irmãos, vem em juízo. É juízo para aqueles que desobedecem o Evangelho, e em salvação para aqueles que obedecem o Evangelho e se arrependem e se humilham diante do Cordeiro de Deus. E em cada era, Apocalipse é um livro para uma mensagem para toda a época para a igreja. E a gente tem que estar com expectativa, meus irmãos, com a esperança viva de se vem o sofrimento, as lutas, e de estar pregando o Evangelho de Cristo. Porque pareceria que o Apocalipse tem palavra em breve acontecerá. Esse termo aparece muito na Bíblia, que Cristo virá em breve. Mas a linguagem não é a linguagem humana, como a gente entende. Em breve eu vou viajar. Não. É uma expectativa para que nós tenhamos essa viva esperança e senso de responsabilidade e de ter esse anseio pelo reino de Cristo em nossas vidas e viver debaixo dessa soberania absoluta de Cristo em nossa vida. Ele recebe porque ele é digno por essa causa. Tem essa transferência da autoridade. E em Coríntios 15, não lembro o versículo, fala que um dia Cristo entregará novamente o reino a seu Pai, quando for colocado todos os inimigos debaixo do pé.
E o último inimigo a ser vencido será a morte. Nossa história está segura, irmão. Tua história, se estás em Cristo, estás seguro porque Ele está conduzindo nossas vidas. Ele está colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E Ele um dia virá e derrotará a morte definitivamente. Mas aquele que agora está em Cristo Jesus, se a gente morre em Cristo e já está com Ele lá, para adorar com os milhões e milhões de anjos, seres viventes e anciãos. Essa realidade, um mundo de Deus, como cristãos. E aqui o verso 8 continua, que quando Ele tomou o livro, os 4 seres viventes, aí se unem os seres viventes e os 24 anciãos, se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um harpa. Para que a harpa? De alegria, de júbilo. Para que era a harpa no Antigo Testamento, no Salmo, estamos lendo, era para ficar de júbilo, de alegria. Ontem estava vendo a Champions League, um troféu, todo mundo feliz, alegre, cantando. O técnico, os jogadores, estou falando contra, mas fica jubiloso. A gente também assim, fica jubiloso, cantando, louvando, porque o Cordeiro de Deus, com a sua dignidade, venceu tudo, irmão. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. Por isso eles estão com harpa, cantando, e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Continuemos orando pelo reino, que o reino de Deus venha. Continuemos orando, porque a oração está chegando por meio de Cristo ao Pai. Aqui o incenso significa a oração do santo. E novamente o verso 9, ele entoava um novo cântico. O novo cântico habla também do escatológico. O novo cântico, a nova redenção do Éxodo, está falando isso. Há uma nova redenção por meio da morte, ressurreição e entronização de Cristo. Há um novo Éxodo, porque nesse contexto, aqui encontramos no verso 10, que Ele nos fez, nos constituiu reino e sacerdote. Somos sacerdotes de Deus. Ele nos deu um reino e nos constituiu sacerdote para Ele. E vem de lá, de Êxodo 19:6. Quando Deus tirou seu povo da escravidão do Egito, da garra do faraó, abriu o mar vermelho para fazer um reino de sacerdote. Então eles cantam o novo cântico, o cântico de Moisés, mas também o novo cântico do Cordeiro, dizendo digno. Novamente ele remete à dignidade, digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Pela sua dignidade, porque ele morreu, foste morto, e com teu sangue compraste. Essa compra não foi pouca coisa, irmão, foi o sangue de Cristo Jesus. Foi o sangue dele que nos comprou da escravidão, do pecado e do diabo. Como Deus fez com seu povo lá no Êxodo, tirou ele da escravidão. Agora essa compra é o sangue de Jesus Cristo. Não é qualquer compra, é o sangue de Jesus Cristo. E não é somente Israel, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A universalidade do efeito, do poder da cruz de Cristo para alcançar pecadores é incalculável. Não tem limite para alcançar, e ninguém parará o evangelho, jamais. O comunismo na época falou: um dia o cristianismo será destruído e o comunismo reinará sobre toda a terra. Subindo o Lenin e discursando sobre isso. Onde está Lenin? Onde está Stalin? Onde estão os homens que se levantaram contra Cristo? A igreja continua proclamando o evangelho e ninguém parará o evangelho de Cristo. Porque aqui no Apocalipse eles odiaram a sua vida até a morte, por amor de Cristo Jesus, por amor à palavra, por amor do testemunho de Cristo. Por isso aqui
entoam cântico novo pela compra, porque fomos constituídos sacerdotes. E o verso 11, novamente ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos. Agora são anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é milhões e milhões. Quantos habitantes tem o mundo? 8 bilhões? 8 bilhões? Aqui, a gente não pode contar, irmão. Aqui no grego é infinito. Será que Deus precisa de nossa adoração? É pela sua fidelidade, por sua aliança em Cristo que estamos adorando. Porque Deus poderia dizer, não necessito, sou autossuficiente, tenho milhões e milhões que me adoram, não necessito de ti. Mas Ele em seu amor nos chamou para nos unir com coral, ser vivente, anciãos, anjos, de milhões e milhões, proclamando em alta voz. Novamente, verso 12: digno é o Cordeiro, sempre isso, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber. Ele é digno de receber a mesma palavra de pegar, do verso 7, porque ele foi e pegou, tomou o livro da mão direita de Deus Pai. E aqui a palavra receber é a mesma palavra de tomar o poder, porque Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder para triunfar sobre o pecado, poder para triunfar sobre Satanás, sobre o anticristo, poder para triunfar sobre todos os impérios que já passaram, poder, mas fundamentalmente poder para vencer na cruz do Calvário, poder e riqueza, a riqueza incomparável nele, no Senhor, sabedoria, nele existe toda a sabedoria, e na cruz ele triunfou. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, como fala em Coríntios. Não é a sabedoria dos gregos, é a sabedoria de Deus, é a pregação do Evangelho, é a cruz de Cristo, a força e a honra e a glória. Os 4 primeiros se referem ao atributo do Cordeiro: poder, riqueza, sabedoria e força. Os 3 é o resultado de que Ele é Deus, de receber honra, glória e louvor. E o verso 13, para ir concluindo: então ouvi, aí já é toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra. Aqui já usa o artigo para diferenciar que Deus Pai é digno de adoração, que Deus Filho é digno de adoração. Fala com testemunha de Jeová e mostra esse texto, porque Jesus recebe adoração, porque Ele é Deus, somente Deus é digno de receber adoração. Por isso ele já usa aqui artigos, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é digno de toda a glória, meus irmãos. Ele é digno, o Cordeiro de Deus. E aqui, para concluir, o verso 14: e os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos postraram-se e adoraram. Aqui poderíamos dizer a expressão acrescentada: tudo o que nele existe. Destaca cada classe de criatura do cosmos, do mundo: anjos, humanos, demônios, sim. Eles se prostram diante do Cordeiro e reconhecem que Jesus é o Senhor. Embora que ele não queira, seus joelhos vão ser quebrados se não se querem ajoelhar voluntariamente. Mas a gente se ajoelha voluntariamente, porque o amor de Deus nos constringe. O amor de Deus tão grande, a justiça de Deus manifestada na cruz, como a gente leu o Salmo 98. Ele viveu primeiro o juízo, a justiça de Deus Pai, porque Deus continua sendo justo, o justo morrendo pelo injusto. Então os demônios se postram também diante dele
todos os animais, peixes, criaturas dos 3 níveis cosmológicos se dobram diante dele. Entretanto, aqui o amém termina com um amém, né? Amém. Também os anciãos postraram-se e adoraram. Esse amém finaliza a doxologia, como também funciona como uma conclusão adequada para a cena inteira de adoração. Ele conclui o capítulo 4 e o capítulo 5 com um amém. Esse termo é usado frequentemente no livro para encerrar a adoração e funciona como uma confirmação das verdades afirmadas. Amém. Uma pergunta que aqui eu tinha anotado. Então, é seguro colocar nossas vidas na mão de Jesus? É seguro que nossa vida esteja na mão de Jesus? Tem sentido seguir, ser discípulo de Jesus? É Ele digno de confiança, de colocar toda a nossa confiança nele? À luz da revelação da sua palavra? Vale a pena orar, clamar ao Senhor em nome de Jesus, pela vinda do seu reino, e clamar ao Senhor? São perguntas que cada um de nós no dia a dia faz, porque às vezes na nossa vida, como os existencialistas, parecia que não tem sentido, que não tem significado, mas para os cristãos sim, tem muito significado, porque vivemos para Cristo Jesus. Que cada dia possamos morrer a nós mesmos, e que Cristo viva em nós. Não somos religiosos, somos cristãos, seguidores de Cristo, que ama a Ele e segue a Ele. Tu és bem-vindo aqui.